Olá! Hoje a gente tem uma aula de gramática. A gente vai falar de acentuação. Se vocês repararem ali, está escrito aula 1, porque é um conteúdo relativamente simples, porém com muitas regras. Então, em um vídeo só, ele ficaria muito cansativo. Eu pretendo gravar 3 sobre o tema. Vamos começar pelo começo, né? Pela regra mais simples, pela regra mais fácil, e daí os outros dois a gente vai deixando a coisa mais complicada. Qual é a pira com a acentuação? Eu tenho, como professor, eu vejo muita gente reclamando, língua portuguesa tem muita regra, blá blá blá, blá blá blá. Cara, a acentuação é a única regra que eu não consigo ver um argumento contrário, sabe? É extremamente importante para que a gente entenda o texto. É óbvio que na fala ele acaba se perdendo, mas na escrita a gente não tem como escapar disso. Vários de vocês já receberam mensagens sem acento e eu tenho certeza que leram de uma forma errada. Isso que a gente está no mundo em que o texto acaba se tornando muito mais importante do que parece. Eu sei que a gente tem essa bobagem de, eu não tenho o hábito de ler, blá blá blá, mas se a gente parar para pensar, considerando o WhatsApp, a gente passa o dia inteiro lendo e o dia inteiro escrevendo. Então a acentuação ela é extremamente fundamental porque ela vai indicar exatamente que palavra a gente tem ali. Aqui eu tenho dois exemplos, né? A palavra crítica é diferente da palavra critica e é o acento que diz para mim qual é a pronúncia. A mesma coisa com dúvida e duvida. E se vocês ainda acham que esse exemplo é pouco, eu gosto dessas duas frases. Se vocês olharem a primeira frase, o Tiago é o professor, eu tenho uma pessoa só o Tiago. Já na segunda frase, o Tiago e o professor, eu tenho duas. E o que muda a forma de interpretação é justamente aquele e ser acentuado. Ele deixa de ser uma conjunção, passa a ser um verbo e vice-versa. Então a acentuação é extremamente importante. E como que funcionam essas regras de acentuação? Bom, a primeira coisa é a gente identificar a sílaba tônica de uma palavra. Todas as palavras na língua portuguesa com mais de 2 sílabas possuem o que a gente chama de sílaba tônica, que é uma sílaba que é pronunciada com mais força, que ela tem mais tonicidade. Tá aqui o exemplo de dúvida, onde o du é a sílaba tônica, amarelo, que o ré é a sílaba tônica, e café, que o fé é a sílaba tônica. Se vocês olharem, ela costuma ser acentuada, mas não é sempre. Tá ali o amarelo. Nós classificamos na língua portuguesa 3 palavras. Pensem a língua portuguesa, pensem os gramáticos como aqueles malucos por organização. Eu dou para vocês todas as palavras da língua portuguesa com mais de 2 sílabas. Vocês vão organizá-las sempre em 3 caixas. Aquela que a gente vai chamar de oxítona, aquela que a gente vai chamar de paroxítona e aquela que a gente vai chamar de proparoxítona. Todas as palavras da língua portuguesa com mais de 2 sílabas vão ser classificadas de uma dessas 3 formas. Não existe outro tipo de classificação. Só essas 3. E como que eu descubro qual é a sílaba tônica? Uma dica, e daí é pessoal, vocês podem fazer de forma diferente, é gritar a palavra. Como assim? Pensa na palavra quarteto. Ela tem 3 sílabas, quarteto. Qual é a sílaba tônica? Imaginem que o quarteto tá lá na esquina e você vai chamar ele para almoçar. Você grita a palavra quarteto. A sílaba que você fica por mais tempo gritando é a sílaba tônica. Logo, quarteto, a sílaba tônica é o T. A mesma coisa com Tiago. Você vai me chamar para almoço, o que eu sempre vou aceitar? Tiago! O A é a sílaba tônica. Dessa forma, vocês conseguem identificar a sílaba tônica desta palavra. Isso vale para qualquer palavra de mais de 2 sílabas da língua portuguesa. Aí a gente tem a nomenclatura. Quando que a palavra é oxítona, quando que é paroxítona e quando que é proparoxítona. É bem simples. Se a última sílaba da palavra for tônica, você vai chamá-la de oxítona. De trás para frente sempre. Você pensa numa palavra, sua última sílaba, a sílaba final é tônica, oxítona. Se a penúltima sílaba, a penúltima, quase no final, é tônica, paroxítona. Se a antepenúltima, a terceira de trás para frente, for tônica, proparoxítona. É bem simples mesmo. Isso aqui eu concordo que pode gerar confusão, mas é só decorar o nome, tá? Aqui tem um exemplo, né? Imaginem qualquer palavra de 2 ou mais sílabas, ela pode ter só 2 sílabas. É óbvio que se ela tiver 2 sílabas, ela nunca vai ser proparoxítona, né? Mas é só um exemplo para vocês.
Quando a última sílaba é tônica, oxítona. Se a penúltima sílaba é tônica, paroxítona. Se a antepenúltima sílaba é tônica, proparoxítona. Ah, e se a palavra tiver mais de 3 sílabas? Cara, a palavra pode ter 10 sílabas, pode ter 32 sílabas. A sílaba tônica, na língua portuguesa, sempre, sempre, sempre será uma das 3 últimas. Ou ela é proparoxítona, matemática, ó, tem o mate antes, mas se você gritar matemática, você vai ver que ela é proparoxítona. Ou ela é paroxítona, né? Vírus, vírus. Ou ela é oxítona, café. Sempre. Não importa quantas sílabas a palavra tenha, ela só vai ser uma dessas 3. Então, aqui os exemplos básicos para vocês, né? Caqui, tatu e boné. Grita as palavras ou faça qualquer outra forma que você consegue entender. Caqui, tatu, boné. Vocês veem que as últimas sílabas são tônicas, logo elas são oxítonas. Aqui, ó, alface, metralhadora, aeroporto, são paroxítonas. E as últimas, né, matemática, fósforo, lâmpada, são proparoxítonas. O que é bem simples, depois você entende o conceito. Pode gerar um pouco de dificuldade, principalmente para quem tem que fazer uma prova sobre o assunto, porque ele é extremamente sonoro. Lembre-se do que eu falei. São sílabas tônicas, você realmente precisa ouvir. Então aqui vai um conselho de professor: treinem-se para conseguir ouvir essas palavras mentalmente, para que vocês não precisem efetivamente gritar. Consigam ouvi-las na sua cabeça, para que vocês possam identificar a sílaba tônica, para que numa situação de exercício, de prova, vocês não precisem ficar gritando pela sala, o que certamente daria um problema. Mas vamos lá. As regras de acentuação são várias, e é o que eu falei. Hoje eu vou ficar só na regra de acentuação baseada na tonicidade, ou seja, quando que as oxítonas são acentuadas, quando que as paroxítonas são acentuadas e quando que as proparoxítonas são acentuadas. Vocês vão identificar nesse vídeo que eu não estou contemplando todas as acentuações, só nesses 3 casos, mas semana que vem eu lanço o vídeo com as acentuações das outras regras. Vamos lá, vamos começar pela mais fácil. Proparoxítona. Se você tem na sua mente, na sua frente, uma palavra proparoxítona, você pode ter certeza absoluta que ela recebe acento. É a única regra que eu conheço que 100%, sem exceção, todas as palavras da língua portuguesa que são proparoxítonas vão ser acentuadas. Bêbado, tráfego, mágico, lógica, matemática, cônego, última. Eu posso ficar até amanhã aqui. Número, trânsito, todas, sem exceção, tá? E vocês repararam ali no bêbado que tem um acento circunflexo, no cônego que tem um acento circunflexo. Qual que é a diferença? Aqui vai de vocês, falantes da língua portuguesa, identificarem o som, né? Qual que é a diferença de vô para vó? Qual que é a diferença de P para pé? Então esse som fechado, acento circunflexo, bêbado. Esse som aberto, um acento agudo, que é o pé, vó, não tem erro, tá? Então, de novo, se vocês estão fazendo um texto e vocês encontram uma palavra que é muito grande, vocês fazem ela na cabeça de vocês, descobrem que ela é proparoxítona, ela obrigatoriamente tem que ter acento. Tranquilos? As oxítonas, então, palavras cuja última sílaba é tônica. Lembrem-se dessas 4 letras, a letra A, a letra E, a letra O e o EM. Todas as oxítonas terminadas por A, E, O e EM são acentuadas, e os seus plurais. Ela pode ser terminada por as, por es, por os e por ens, que daí é ENS. Se você tem uma palavra que ela é oxítona e ela termina por uma dessas, ela é obrigada a receber acento. Amapá, Guaraná, olha só, cai do abismo. Amapá! Grita a palavra, você vai perceber que a última sílaba é tônica, termina em A, coloca um acento. Café! Termina em E, coloca o acento. Paletó! Termina em O, coloca o acento. Também! Parabéns! Ninguém! Terminou numa dessas, ou num seu plural, né? Pode ser 2 guaranás, você vai acentuar. Cuidado com isso, tá? Para não cair em pegadinha. Xadrez! Olha só, ela é uma oxítona, porém ela não termina com ES.
Ela tem o som do ES, mas ela termina com a letra Z, então não recebe acento. Xadrez não é acentuado. Beleza? E para fechar, as paroxítonas. Parece complicado, mas lembre-se das mesmas letras. Oxítonas terminadas em A, E ou em são acentuados. Paroxítonas terminadas em A, E, O e em não são acentuadas. Então ela é literalmente o oposto da oxítona. Se a sua palavra for uma paroxítona e ela for terminada por uma dessas três vogais mais um em, ela não vai receber acento. A maioria das palavras da língua portuguesa seguem esse padrão, é por isso que a maioria das palavras da língua portuguesa não são acentuadas. Parede, janela, quadro, porta, vermelho. É só seguir, tá? Parede, janela. Vocês vão ver que elas são paroxítonas. As paroxítonas terminadas com outras letras sempre vão receber o acento. Ímpar. O I é a sílaba tônica, uma paroxítona com acento. Cadáver, fóssil, álbum, vírus. Então, paroxítonas terminadas pelo oposto da oxítona, sempre com acento. Beleza, meus chuchuzes? E daí, só para terminar, uma pegadinha que eu vejo com frequência em concursos, que eu não acho legal, mas fazer o quê? A palavra hífen e a palavra pólen. Cuidado com elas. Hífen, no singular, é uma paroxítona, termina pela letra N, logo recebe acento. Porém, quando a gente coloca no plural, ele termina com ENS, e daí ele perde o acento. Continua sendo paroxítona, mas é uma paroxítona terminada em ens, então sem acento. A mesma coisa com o pólen, no singular, paroxítona acentuada, e no plural, por terminar com ENS, perde o acento. Beleza? Fiquem ligados, porque isso é uma pegadinha grande. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, sem exceção, entrar em contato. Falou, meus queridos. Abração